Bem-vindo! Hoje você vai ver desde a invenção, as polêmicas da patente, passando pelas curiosidades, a evolução e ainda como podem ser os novos modelos que usaremos no futuro. Este aparelho que nos dias atuais é chamado de smartphone, que te faz acessar, com apenas alguns leves toques de seus dedos, inúmeras informações e muitos assuntos de seu interesse, teve um longo caminho até chegar à tecnologia atual. Graças à invenção da comunicação por voz à distância, hoje temos o planeta em nossas mãos. A invenção do telefone teve um impacto tão grande no século XX quanto a Revolução Industrial teve no século XIX. Mudamos muito a maneira como vivemos e nos comunicamos. E esta invenção contribuiu muito para a invenção de muitos outros aparelhos, como a televisão, os computadores, aparelhos de fax, e-mail e muito mais. A história da invenção, curiosidades sobre a disputa pela patente, as dificuldades no início das instalações das linhas, a evolução dos sistemas e aparelhos, e as novidades que podemos esperar das novas gerações de smartphones e da comunicação global, é o que você vai conferir mais detalhadamente agora. Relaxa aí que tem muita história e também novidades para te contar e mostrar. As mecânicas da vibração do som e os princípios de transmissão elétrica estavam sendo muito bem pesquisadas no começo do século XIX. Pressupõe-se que estava próximo à invenção do telefone. O próprio Graham Bell chegou muito perto, quase que por acaso em 2 de junho de 1875. Hoje, sabemos que em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução estabelecendo o italiano Antonio Meucci como o verdadeiro inventor do telefone. Ou seja, Graham Bell levou a fama e o dinheiro, e Meucci, o reconhecimento tardio da invenção. Vamos a um resumo rápido sobre os personagens desta invenção, porque temos algumas curiosidades interessantes. No dia 10 de março de 1876, o cientista, inventor e fonoaudiólogo Alexander Graham Bell fez a transmissão de uma mensagem através de um fio dentro de sua casa, em Boston, nos Estados Unidos. No momento em que se preparava para dizer a frase, Bell derramou acidentalmente um pouco de ácido sobre suas roupas. A mensagem inaugural, portanto, foi um pedido de ajuda, que chegou inteligível do outro lado. A mensagem foi a seguinte: Sr. Watson, venha aqui imediatamente. Eu preciso do senhor. O Sr. Thomas Watson era seu assistente, que não entendeu muito do que tinha sido falado, mas foi a primeira vez que eles conseguiram completar o teste com a vibração da voz por meio de fios. Mas havia um outro americano, chamado Elisha Gray, que também estava trabalhando em um aparelho semelhante, e Graham Bell acabou conseguindo a patente, porque no dia 14 de fevereiro de 1876, chegou no escritório de registros de patentes em Nova York, 2 horas antes que Elisha Gray. Gray, ao entrar com uma patente para seu invento no mesmo dia que Bell, gerou uma disputa judicial histórica sobre a verdadeira invenção do telefone. Já Antonio Meucci, reconhecido posteriormente pela invenção do telefone, nasceu em Florença, participou da unificação italiana, foi perseguido, mudou-se para Cuba, depois para os Estados Unidos, e criou em 1856 um telefone eletromagnético, que chamou de teletrofono. Sem muitos recursos, pagou apenas por uma patente provisória e, em 1874, foi reclamar seus direitos, mas alegaram que os havia perdido. O italiano chegou também a processar Bell, mas morreu em 1889, antes do caso ter um desfecho. Mas o princípio do funcionamento era o seguinte: por meio de uma bobina de magneto, o aparelho transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Estes eram conduzidos por um fio até serem captados por um outro aparelho, que traduzia os impulsos elétricos e os transformavam em palavras de novo. No final do século XIX, os desafios para a criação das primeiras linhas telefônicas eram significativos. Era necessário criar toda a infraestrutura para transmitir os sinais de áudio pelos fios, e muitos experimentos e inovações foram realizados para superar essas dificuldades. Por isso, separamos algumas curiosidades interessantes para você.
Foi na Exposição Centenária da Pensilvânia, em 1876, que Alexander Graham Bell apresentou pela primeira vez ao público sua invenção. Nesse mesmo evento, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, teve a oportunidade de presenciar essa demonstração revolucionária. Impressionado com a tecnologia, Dom Pedro II decidiu trazer o telefone para o Brasil. O primeiro telefone foi instalado na casa de Charles William Somerville, no dia 4 de abril de 1877, em Massachusetts, Estados Unidos. Charles Somerville estava fabricando a invenção de Bell. Como não tinha ninguém para quem telefonar, uma vez que as centrais telefônicas ainda não estavam instaladas, Charles conectou uma linha do seu escritório até sua casa e conversava com sua esposa durante o dia. O primeiro grande avanço veio através do Sr. Thomas Alva Edison, que aperfeiçoou o telefone em 1877, permitindo que se falasse e ouvisse ao mesmo tempo. O que o desafiava era encontrar um material que convertesse o som da voz em corrente elétrica com mais clareza. Inventou cerca de 50 aparelhos diferentes, até dar-se por satisfeito com o transmissor à base de carbono em uso até hoje. Foi Thomas Edison também quem disse pela primeira vez "alô", em vez do que falavam inicialmente. Tem alguém aí? Em 1882, é inaugurada a primeira linha telefônica comercial no Brasil, ligando a sede do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, ao seu anexo na Rua do Ouvidor. Em 1883, entra em operação a primeira companhia telefônica no Brasil, a Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. A primeira lista telefônica foi publicada em 21 de fevereiro de 1878, na cidade de New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Essa lista foi elaborada por George W. Coy, um funcionário da companhia telefônica local, e continha os nomes e números de telefone de cerca de 50 assinantes. O primeiro telefone de discagem direta automática foi patenteado, em março de 1889, pelo também americano Almon Stroger, e começou a funcionar 3 anos depois. Stroger era agente funerário e queria eliminar a dependência das telefonistas por uma razão muito pessoal. Ele estava convencido de que uma das telefonistas locais, a mulher de seu principal concorrente, estava desviando para o estabelecimento do marido as chamadas que eram feitas para a sua casa funerária. Outra curiosidade interessante é que a primeira ligação transcontinental ocorreu em 25 de janeiro de 1915, quando Alexander Graham Bell fez uma chamada telefônica histórica entre Nova York e São Francisco. Essa conquista destacou o potencial do telefone em conectar pessoas em longas distâncias e acelerou ainda mais o avanço da comunicação global. Quando alguém desejava fazer uma ligação, era necessário pegar o telefone e solicitar à telefonista a conexão com o número desejado. As telefonistas eram treinadas para operar os equipamentos de comutação, que consistiam em painéis com diversas tomadas e conectores. Elas recebiam as solicitações dos usuários, inseriam os plugs dos fios nas tomadas corretas e estabeleciam a conexão entre as linhas telefônicas dos usuários. No final do século XIX e início do século XX, as cidades começaram a ser interligadas por meio de fios telefônicos. Os primeiros sistemas eram baseados em fios de cobre que percorriam as ruas e edifícios, conectando os assinantes. Os primeiros telefones eram de manivela, e o funcionamento deles já explicamos anteriormente quando citamos a bobina de magneto. Mas já na década de 1890, os telefones de disco começaram a substituir os modelos anteriores de manivela. Esses aparelhos apresentavam um disco giratório com números e uma alavanca que era girada para discar os números desejados. Nos anos de 1940, uma nova forma de discagem foi introduzida nos telefones, substituindo o sistema anterior, para discagem por pulsos. Os telefones de disco, também conhecidos como telefones de rotação, apresentavam um disco circular dividido em 10 posições numeradas de 0 a 9. Para fazer uma chamada, o usuário girava o disco em sentido horário,
até o ponto correspondente ao número desejado e depois o soltava, permitindo que o disco girasse de volta à sua posição inicial. Esse movimento gerava pulsos elétricos que eram transmitidos para a central telefônica, indicando o número discado. Mas a mudança mais significativa aconteceu quando o primeiro sistema de comutação eletrônica surgiu nos Estados Unidos, mais especificamente em 1965, com a implementação do sistema Electronic Switching System. Esse sistema foi desenvolvido pela empresa Bell Labs, subsidiária da AT&T, e entrou em operação no estado de New Jersey. O sistema eletrônico de comutação foi um marco na evolução da telefonia, pois substituiu os sistemas de comutação manual eletromecânicos por circuitos eletrônicos. Ele permitia a automatização completa das chamadas telefônicas, eliminando a necessidade de telefonistas para conectar as ligações. Desde então, os sistemas de comutação eletrônica evoluíram significativamente, incorporando tecnologias mais avançadas, como a comutação por pacotes e a comutação por circuitos virtuais. Esses avanços continuaram a aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços telefônicos. Na história da telefonia móvel, Martin Cooper, engenheiro da Motorola, é frequentemente lembrado por ter feito a primeira ligação de um telefone celular. No entanto, quero, antes de falarmos desse assunto, destacar um outro personagem que desenvolveu o LK1, que era um aparelho semelhante ao telefone celular, na década de 1950. O LK1, em sua versão mais avançada, era compacto e permitia comunicações de longa distância. O engenheiro de rádio Leonid Ivanovich Kuprianovich utilizou tecnologia CDMA, acesso múltiplo por divisão de código, em seus telefones, um método de acesso a canais por compartilhamento de frequência. Embora sua invenção tenha sido bem-sucedida, ela não recebeu o reconhecimento merecido na época. Apesar disso, o legado de Kuprianovich e sua contribuição para a telefonia móvel são importantes. Seu trabalho pioneiro influenciou posteriormente o desenvolvimento de telefones móveis e a tecnologia CDMA. Então, voltando à década de 1980, que foi quando a telefonia móvel começou a se popularizar. Os primeiros telefones celulares eram grandes e pesados, mas representaram uma revolução radical. Nomes importantes nessa fase incluem, como citamos antes, Martin Cooper, que fez a primeira chamada em um telefone celular em 1973, e a empresa Motorola, que lançou um dos primeiros telefones celulares comerciais. O precursor dos celulares modernos foi o Motorola Dynatac, lançado em 1983 nos Estados Unidos. Com seu design robusto e peso considerável, o Dynatac ganhou o apelido de tijolão devido ao seu formato e tamanho. Ele era um dispositivo analógico, operando na rede celular com um sistema avançado de telefonia móvel e permitia fazer ligações telefônicas sem a necessidade de estar conectado a uma linha fixa. Já no Brasil, o primeiro celular foi o Motorola PT550, e apesar do design nada discreto, na época do seu lançamento, era considerado bonito e estiloso. No entanto, ele era um dispositivo caro e acessível apenas para uma parcela restrita da população. Além disso, sua bateria tinha uma autonomia limitada, exigindo recargas frequentes. Agora precisamos mencionar uma invenção revolucionária que proporcionou o avanço ainda mais rápido dos telefones. Foi em 1989, um marco revolucionário na história da tecnologia ocorreu: o nascimento da World Wide Web. Esse evento, que mudaria para sempre a forma como compartilhamos informações e nos conectamos, e foi liderado por Sir Tim Berners-Lee, um cientista de computação britânico. No início, a web era um espaço relativamente pequeno, com poucos sites e recursos limitados. A web tornou-se popular quando foi impulsionada pelo lançamento de navegadores, como o Mosaic, e mais tarde, o Netscape Navigator, que permitiam usuários acessar e explorar a web de forma fácil e intuitiva. Isso abriu as portas para o uso massivo da web por pessoas comuns. Hoje em dia, a web desempenha um papel fundamental em praticamente todos os aspectos de nossas vidas, desde a pesquisa de informações até a realização de transações bancárias, passando pelo compartilhamento de mídia e a interação social. Ela conecta pessoas de todo o mundo e possibilita o acesso a um vasto universo de conhecimento e recursos. Obviamente, em consequência do avanço da web nos anos 2000,
surgiu um novo marco na comunicação digital: o webphone. Esse foi o avanço tecnológico que permitiu a realização de chamadas telefônicas por meio da internet, trazendo consigo uma série de benefícios e possibilidades. O webphone, também conhecido como telefone pela web ou voz sobre IP, utiliza a infraestrutura da internet para transmitir sinais de voz, em vez de depender das redes telefônicas tradicionais. Com isso, tornou-se possível realizar chamadas de voz de longa distância e internacionais a um custo muito mais acessível. Além disso, o webphone trouxe recursos avançados, como chamadas em grupo, chamadas em vídeo e compartilhamento de arquivos durante as chamadas. Com a popularização do webphone, surgiram diversas empresas e serviços dedicados à tecnologia VoIP. Grandes players como Skype, Google Voice e WhatsApp introduziram recursos de chamadas pela internet, expandindo ainda mais a adoção dessa forma de comunicação. E então, também a partir dos anos 2000, os smartphones ganharam destaque. Esses dispositivos começaram a combinar recursos de telefone, computador e internet em um único aparelho. Nomes importantes nessa fase incluem a Apple, com o lançamento do iPhone em 2007, que foi um evento marcante para a época, e o Google, com o sistema operacional Android em 2009. Ao considerar o futuro da telefonia, levando em conta a era da inteligência artificial e os avanços tecnológicos contínuos, podemos esperar uma série de desenvolvimentos emocionantes. Nós selecionamos algumas tendências e possibilidades para o futuro da telefonia. Vamos começar com a próxima evolução das redes sem fio, que está se aproximando rapidamente: a chegada da tecnologia 6G. Diversas empresas que atuam no setor de comunicação móvel já estão direcionando seus esforços para essa nova fase. O advento do 6G trará consigo avanços significativos, especialmente no campo da inteligência artificial, que tende a se beneficiar enormemente com essa tecnologia, apesar que também já se tem notícias de pesquisas para a rede 7G e 8G. Imaginem a velocidade. Em outra área, podemos citar que a telefonia móvel está se tornando cada vez mais integrada com a internet das coisas, possibilitando a conexão de dispositivos e objetos do cotidiano à internet. Isso abrirá caminho para uma série de aplicações e serviços inteligentes. Segundo pesquisas, com o desenvolvimento atual da robótica e da inteligência artificial, esses avanços iriam desempenhar um papel fundamental na telefonia, permitindo assistentes de voz mais avançados, reconhecimento de imagem aprimorado, tradução em tempo real e recursos de segurança mais sofisticados. Os smartphones serão capazes de aprender com nossos padrões de uso e nos fornecer assistência personalizada. Os smartphones do futuro terão capacidades aprimoradas de realidade aumentada e realidade virtual, permitindo experiências imersivas em jogos, entretenimento, educação e até mesmo em comunicações. Será possível interagir com o ambiente virtual de maneira mais envolvente e colaborativa. Recursos avançados, como sensores biométricos e rastreamento de atividades físicas. Os smartphones desempenharão um papel ainda mais significativo na monitorização da saúde e no bem-estar pessoal. Aplicativos de saúde personalizados ajudarão as pessoas a cuidarem melhor de si mesmas e a tomarem decisões informadas sobre seu estilo de vida. Com o aumento das preocupações com a segurança e a privacidade dos dados, espera-se que os smartphones do futuro incorporem medidas mais avançadas de criptografia, autenticação biométrica e proteção contra ameaças cibernéticas. A privacidade será uma preocupação central, e os usuários terão mais controle sobre o acesso e o compartilhamento de seus dados. Já os aparelhos poderemos ver em breve, de acordo com a última edição da MWC em Barcelona, os smartphones alto reparo. Porém, o mais legal são os modelos com sistemas holográficos e os transparentes. Ainda não temos comercialmente, mas as pesquisas estão avançadas. No futuro, podemos vislumbrar uma realidade em que os telefones não sejam apenas dispositivos de comunicação de voz, mas também capazes de exibir mensagens de maneiras inovadoras. Nessa era futurística, é até possível que a pesquisa em interface cérebro-computador tenha alcançado um nível avançado, eliminando a necessidade de telas físicas ou microfones convencionais. Essas são apenas algumas das possibilidades que podemos esperar para o futuro da telefonia. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos antecipar uma maior integração entre os dispositivos móveis
a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, proporcionando uma experiência ainda mais sofisticada e conectada. Hoje, graças a pessoas visionárias em nosso passado, carregamos em nossas mãos dispositivos que são muito mais do que simples telefones. São ferramentas poderosas que nos conectam a um mundo de informações, entretenimento e possibilidades ilimitadas. Em nosso canal Tecnos Inc., veremos ainda mais esse fascinante universo da tecnologia, mergulhando em histórias, curiosidades, novidades, dicas e tendências. Prepare-se para descobrir o que o futuro reserva para nós. Junte-se a nós nessa jornada emocionante e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Estamos aqui para compartilhar conhecimento e inspirar sua curiosidade. Obrigado por assistir. Até o próximo.